Fala, gente boa, tudo bem ou não? Ó, eu tô aqui quebrando a cabeça e vou te convidar para me ajudar. Seguinte, acabou de sair uma pesquisa indicando que a popularidade do governo Lula caiu. Inclusive, foi a segunda pesquisa consecutiva em que isso acontece. A avaliação pessoal do desempenho do Lula, não só do governo, também caiu. E aí eu fui olhar o que pode estar provocando isso. Fui analisar os números da economia, porque desde que eu me entendo por gente, a economia é o carro-chefe da posição política das pessoas. A gente vota em político para quê? Para ele melhorar a nossa qualidade de vida, né? Para ele oferecer uma infraestrutura melhor para a gente viver, para ele garantir que a gente tenha mais empregos, que os nossos salários sejam maiores, que a gente possa comer melhor, vestir melhor, colocar os nossos filhos em escolas melhores, enfim, evoluir na vida. E quando esse político não está conseguindo fazer a gente evoluir na vida, o que a gente faz? A gente troca na eleição. Era assim. Parece que não é mais. Parece que hoje em dia tem outras coisas mais importantes para uma boa parcela do eleitorado brasileiro do que melhorar de vida. Vamos lá, que dessa vez eu nem vou dizer que eu vou te explicar, mas que eu vou tentar te explicar, porque esse é um assunto bem, mas bem complicado mesmo. Vem comigo, que eu sou o Ricardo Melo, sou o explicador geral da República, estou aqui para traduzir o politiquês para o nosso bom e velho português, aquele que todo mundo entende. E já te peço para você sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar, porque o seu engajamento faz esse vídeo se espalhar pela internet. Também te convido para entrar no nosso grupo de WhatsApp, o link está aqui na descrição. Lá o conteúdo sempre chega primeiro para quem está fazendo parte do grupo. E te peço ainda, se você puder e quiser, para participar do financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse canal no ar. Você pode contribuir como? Sendo membro, aqui embaixo tem o botão Seja Membro, e aqui em cima tem essa chave Pix, que inclusive é a maneira mais utilizada pelas pessoas que costumam contribuir. Aqui você colabora quando quiser e com quanto você puder. Mas vamos entender essa história a partir de agora. Olha só. A aprovação de Lula cai e reprovação aumenta, aponta a pesquisa Quaest. Lula é mais aprovado no Nordeste pelas mulheres e eleitores jovens, de 16 a 34 anos. Já no Sul e no Sudeste, desaprovação é maior, 53%. Vamos ver os números dessa pesquisa e o perfil do eleitorado, para você entender quem gosta e quem não gosta do governo Lula. O trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aprovado por 51% dos eleitores brasileiros e reprovado por 45%. Ainda é mais aprovado do que reprovado. Mas veja bem, a aprovação do petista oscilou 3 pontos para baixo em comparação com a última pesquisa divulgada em 10 de julho, quando Lula tinha 54% de aprovação. Então ele tinha 54%, caiu para 51%. Já a reprovação oscilou 2 pontos para cima, era 43%, subiu para 45%. Então hoje existe uma distância menor entre a aprovação e a reprovação do governo Lula. Além disso, o levantamento também mostrou que Lula é mais bem avaliado entre as mulheres, com 55% de aprovação e 41% de reprovação. Entre os homens, 48% aprovam e 49% desaprovam. Ou seja, existe um pequeno contingente de homens maior que desaprova o governo do que os que aprovam, que é uma condição completamente diferente das mulheres, que a maioria das mulheres aprovam o governo. Entre os eleitores de 16 a 34 anos, ou seja, os mais jovens, Lula tem 53% de aprovação e 43% de reprovação. Na faixa etária de 35 a 59 anos, o presidente é aprovado por 51% e desaprovado por 45%. Já entre os brasileiros com mais de 60 anos, a aprovação chegou a 49% e a reprovação 48%. Então, o Lula é mais bem avaliado pelos mais jovens e mais mal avaliado pelos mais velhos, acima de 60 anos. A Quaest também perguntou se os entrevistados acham que a gestão de Lula está melhor em comparação ao com do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para 38%,
o governo Lula é melhor do que o governo Bolsonaro. 33% responderam que é pior e 22% disseram que é igual. 4% não souberam responder. E aí, isso aqui que me chamou mais atenção, os principais problemas do Brasil. Quando são perguntados sobre o que eles consideram ser o principal problema do Brasil, o número 1 é justamente a economia, 24%, ou seja, 1 em cada 4 brasileiros considera que a economia é o principal problema do Brasil. Depois vem violência, questões sociais, corrupção, saúde, educação e por aí vai. E aí a gente resolve, então, confrontar essas opiniões dos brasileiros com os dados oficiais, com as informações que são oficiais e que dão um panorama de como é que está indo a economia brasileira. Então, o brasileiro se preocupa mais com a economia e está hoje um pouco mais insatisfeito com o governo do que estava em julho. Só que olha só, taxa de desemprego no Brasil cai a 6,6%, patamar mais baixo desde 2014. 2014 é a época do governo Dilma. Depois o desemprego disparou, subiu, foi lá no teto com Temer, com Bolsonaro e voltou a cair. Está no nível mais baixo desde 2014. Renda média dos trabalhadores tem crescimento interanual, ou seja, de um ano para o outro, de 5,8%. Então, os trabalhadores estão ganhando mais, recebendo mais dinheiro pelo mesmo trabalho que desempenhavam. E olha que curioso, logo na linha fina aqui, maiores aumentos foram para trabalhadores acima dos 60 anos, justamente aquela faixa etária que mais desaprova o governo Lula. E por que a renda maior foi para os trabalhadores acima de 60 anos? Muito em função da aposentadoria, que teve aumento real, né? O salário mínimo teve aumento real 2 anos consecutivos, teve um ganho real. 80% das aposentadorias são de até 2 salários mínimos no máximo. A maior parte das aposentadorias é de 1 salário mínimo. As pessoas que são mais velhas, aposentadas, então estão ganhando mais por causa disso. Apesar disso, elas continuam desaprovando mais o governo do que as outras faixas etárias. O brasileiro está comprando mais no supermercado, mostram dados da Abras. Abras é a Associação Brasileira de Supermercados. Então esse não é um dado do governo, nem do IBGE, é um dado dos próprios supermercados. Estamos vendendo mais produtos. Isso significa que o brasileiro está gastando mais dinheiro, comprando mais produtos no supermercado, comprando mais carne, comprando mais leite, comprando mais ovos, melhorando as marcas dos produtos que ele está comprando. Por quê? Porque você viu no slide anterior ali, a renda do trabalhador subiu. Então ele está ganhando mais, está comendo melhor. Né? Está trabalhando mais, está tendo mais emprego, o desemprego caiu, está ganhando mais e está comendo melhor. Banco Central eleva de 2,3 para 3,2 a projeção do PIB em 2024. Em 2023, o Brasil cresceu 2,9%, diante de uma previsão de crescimento que os economistas diziam que o Brasil ia crescer 0,9%. E o Brasil cresceu 2,9%, ou seja, mais de 3 vezes mais do que a previsão dos economistas. Esse ano, a previsão era de 1,4%, 1,5%. Já voltaram a prever que o Brasil vai crescer 3,2%, ou seja, mais que o dobro da previsão dos economistas. Economia crescer significa o quê? Que as indústrias estão vendendo mais, que o comércio está vendendo mais, que a prestação de serviço está fazendo mais negócios, que todo mundo está ganhando mais dinheiro, tem mais dinheiro sendo movimentado na economia, que os exportadores estão exportando mais, que mais gente está trabalhando, tem uma massa salarial maior, ou seja, toda a roda da economia está girando melhor do que antes. Em 2023, 24,4 milhões de pessoas saíram da situação de fome no Brasil. Eram 33 milhões de pessoas e caiu para 8,7 milhões de pessoas. Então, tem mais gente tendo comida na mesa, gente que não sabia, fazia uma refeição hoje, não sabia quando ia fazer a próxima.
e agora está conseguindo comer todos os dias. O Brasil já tinha saído do mapa da fome na época do governo Lula, depois da crise de 2015, 2016, ele voltou para o mapa da fome no governo Temer, permaneceu no mapa da fome no governo Bolsonaro, e existe uma projeção de que em 2025 o Brasil volte a sair do mapa da fome, que é um levantamento internacional da ONU que aponta os países em que a fome é mais proeminente, é mais numerosa. O Brasil vai sair dessa lista horrível de países em que tem muitos cidadãos passando fome em 2025, graças, obviamente, à melhora da economia. Relatório da ONU aponta queda de 85% na insegurança alimentar do Brasil. Insegurança alimentar é exatamente o que eu acabei de falar. É a pessoa não sabe se amanhã ela vai ter o que comer. Ela pode ter o que comer hoje, mas ela não sabe se amanhã vai ter de novo. Esse tipo de pessoas caiu 85%, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas. De novo, não é um dado do governo, que o governo controle, é um dado da Organização das Nações Unidas. Vamos seguir. 73% das grandes indústrias pretendem investir em 2024, ante 68% em 2023, mostra a Confederação Nacional das Indústrias. Mais uma vez, não é um dado do governo, é um dado das próprias empresas. 73% das grandes indústrias estão falando: vamos crescer, vou aumentar a fábrica de tamanho, vou abrir uma nova unidade, vou fazer crescer a produção. E quem faz crescer a produção só faz porque está vendendo mais. Já está vendendo mais, já está percebendo a necessidade de produzir mais. Sinal o quê? De economia aquecida. Vamos lá. 63% dos brasileiros acham que o poder de compras hoje é menor do que há um ano. Olha que coisa maluca. A gente acabou de ver ali atrás um dado dizendo que o poder de compra cresceu, porque a renda do trabalhador cresceu 5,8%. E aí, 2/3 praticamente dos brasileiros acham que é o contrário, que o dinheiro deles está comprando menos coisa, embora essa não seja a realidade. A percepção é essa. PIB sobe 1,4% no segundo trimestre, porque a economia cresce, o desemprego cai, mas a percepção dos brasileiros segue negativa. Essa matéria aqui da BBC News Brasil, ela aborda um dos principais aspectos que levam as pessoas a acreditar que o país vai pior do que ele realmente vai. Qual é esse fator? Esse aqui, ó. 70% dos brasileiros usou redes sociais como fonte de informações. Isso aqui é uma pesquisa que foi realizada que demonstra que a maioria dos brasileiros se informa pelas redes sociais. Não vai lá no site, não digita www e vai no site de notícias para ver as notícias. Ele vê rede social. E aí, quando ele se informa basicamente pela rede social, ele se informa com aquelas notícias que o agradam. Né? A gente vê na rede social aquilo que nos agrada. Então, se eu tenho uma visão negativa do governo antes dele começar, porque eu votei no outro candidato que perdeu, eu fico vendo só influenciadores e veículos de comunicação que confirmam aquilo que eu já penso. E aí tem uma proliferação de veículos de comunicação, eu coloco entre aspas, por quê? Porque são sites que emulam, simulam, imitam sites de notícia. Então você pensa que eles também são sites de notícia, mas na verdade eles são sites que divulgam informações distorcidas para agradar um determinado tipo de eleitor. O eleitor, então, vai na rede social e só assiste aquilo que ele quer, só vê aquilo que ele gosta. E dá like. E aí a rede social começa a mostrar mais e mais conteúdos iguais para ele, ou seja, só aquilo que ele já pensa. Ele nunca é confrontado com informações que vão contra aquilo que ele pensa, que muitas vezes é a realidade. A realidade não é muitas vezes aquilo que a gente pensa que é. Só que tudo que chega para o sujeito é o que ele já pensa. Meia dúzia, tem 10 sites de notícia, 20.
E desses 20, 19 relatam as informações verdadeiras, por exemplo, a respeito da economia brasileira. Mas tem um que é enviesado, que é extremista, que é mentiroso e que divulga uma análise e divulga informações distorcidas em relação à realidade. Se esse é o site que fala aquilo que ele já pensava antes, é esse site que ele vai ver. É nesse site que ele vai curtir. E é mais e mais, cada vez mais notícias desse site que ele vai receber. E vira uma bola de neve que só vai reafirmando as convicções que o eleitor tem. Por quê? Porque ele está preso dentro de uma bolha. Aconteceu um processo de descredibilização do jornalismo profissional no Brasil. Isso é um fenômeno desenvolvido pela extrema-direita. A extrema-direita precisa criar fatos mentirosos para dar pânico moral nas pessoas e, a partir desse pânico, ela se apresenta como salvadora da pátria, como a única que tem a receita, a solução para os problemas, e aí o eleitor conservador cai muitas vezes nesse papo. E descredibilizar a imprensa profissional, aquela que realmente divulga os fatos verdadeiros, aliás, fatos sempre são verdadeiros, né? Se não é verdade, não é fato, é mentira. A imprensa que divulga verdadeiramente os fatos, sendo descredibilizada, faz com que as pessoas não vão atrás dos fatos. Elas vão atrás daquilo que confirma o que elas já pensam. E esse é um processo que já vem acontecendo há bastante tempo, é necessário para a extrema-direita avançar em cima do eleitorado. Não à toa que sem Bolsonaro, ou seja, depois que terminou o mandato do Bolsonaro, descredibilização da imprensa cai 91%, diz a FENAGE. No ano passado, houve redução de 51% nas agressões a jornalistas e veículos de comunicação em relação a 2022. Eu mesmo, quanto jornalista, quando trabalhava na Globo, cansei de ser hostilizado na rua. Porque a extrema-direita vende a ideia de que todos os jornalistas profissionais são mancomunados, são comunistas e mancomunados com o sistema, que agora é a palavra da moda para eles, e que a gente mente. A gente trabalha buscando informações oficiais, de fontes oficiais, de dados oficiais. E eles vão atrás do Instituto Tirei do Cu, aquele lugar que você conhece bem. E aí, aquele instituto japonês, né? E aí, com base nisso, para que o eleitor, para que o cidadão comum não acredite no jornalista profissional, ele é convencido de que o jornalista profissional está mancomunado com as forças do mal, elegidas por eles assim, como forças do mal. E aí eles criam lá os seus grupos de WhatsApp, que também é uma espécie de rede social, seus grupos de Telegram, de aplicativos de mensagem. E lá eles distribuem a seguinte informação: não acredite em nada que venha de fora daqui, só acredite naquilo que a gente coloca aqui. Isso cria uma bolha de pessoas que estão ali bitoladas numa ideia concebida e que não conseguem se livrar. Sua tia do Zap, seu tio, aquele seu cunhado mala que acredita em fake news, que a terra é plana, em mamadeira de piroca e outras coisas do gênero, ele está preso dentro de uma bolha que só dá a ele as notícias que ele quer acreditar, ele quer escolher a versão dele. E isso faz com que ele não saia de dentro dessa bolha e não seja possível convencê-lo de que ele está equivocado, porque ele não tem acesso a outro tipo de informação que não seja aquela que ele já está predisposto a ler ou a ouvir. Então, essa utilização das redes sociais para se informar faz com que não haja possibilidade de você ser confrontado com a verdade, e sim só com aquilo que você já acredita. Então, rede social é um negócio legal, sendo bem usada, mas é muito importante vir aqui na internet e buscar a informação do site profissional de notícias. Eu trago toda hora print de notícias de sites, inclusive se você reparar nos meus vídeos, tem site de esquerda, site de direita, site de centro. Eu coloco aqui notícias de todo tipo de sites, porque eu leio tudo.
leio tudo para tirar as minhas conclusões. E é importante que você faça o mesmo e que você consiga, de alguma maneira, convencer sua tia, seu sogro, seu cunhado a fazer a mesma coisa. Nem que seja mandando um link lá no grupo da família, que vai causar uma certa discórdia, uma certa confusão, mas que é necessário para tirar as pessoas de dentro dessa bolha. Devagarinho, aos pouquinhos, passo por passo, a gente consegue. Mas é preciso não desistir. E tem um outro fator que não é abordado pela reportagem da BBC Brasil, mas que também é um fator muito importante. Domínio da fé e da política, o projeto de poder dos líderes evangélicos do Brasil. Sim, hoje mais de 30% da população brasileira é evangélica. E evangélico é o seguinte, ele obedece o pastor dele acima de qualquer coisa. E existe uma porção, um montão, eu diria para você que a maioria dos pastores, dos líderes evangélicos, são picaretas. Sim, lideram denominações evangélicas com um único interesse, ganhar dinheiro. Aliás, com dois interesses, ganhar dinheiro e dominar pessoas. Dominar pela fé, usar a fé das pessoas para fazer com que elas obedeçam cegamente aquilo que os pastores dizem. E esses pastores se alinharam a determinados políticos que os beneficiam. Sim, a gente viu durante o governo Bolsonaro diversas situações em que pastores estavam envolvidos com distribuição de verba pública. O pastor interferia, por exemplo, na emenda parlamentar, interferia na liberação de recursos para prefeituras e fazia o quê? Teve até um caso que ficou famoso de um prefeito que denunciou um pastor que dizia assim, ó, eu consigo a liberação daquela verba para você construir a obra lá na sua cidade, se você doar não sei quanto para a minha igreja, porque o pastor funcionava como um intermediário da verba pública. Ficou famoso também um vídeo em que um líder de uma grande igreja evangélica dizia que para receber verba pública tinha que passar por ele e tinha que eleger os deputados que ele estava indicando. Então, essa proximidade da religião com a política, dos líderes religiosos com a política, faz com que exista uma manada de pessoas que são conduzidas a votar nos candidatos dessas lideranças, a defender as posturas dessas lideranças, porque essas pessoas são convencidas de que aquele líder é sincero. Mas ele não é. Ele só está interessado em poder e em grana. E aí, como os evangélicos estão crescendo assustadoramente no Brasil, também leva diretamente a uma interferência dessas lideranças no resultado das eleições. Então, você tem rede social e lideranças evangélicas mal intencionadas colocando na cabeça das pessoas, principalmente mais simples, que existe um grupo que vai fechar as igrejas, que vai distribuir mamadeira de piroca na escola, que vai acabar com a família tradicional brasileira, que vai colocar banheiro unissex nas escolas. Tudo que não aconteceu jamais, que você nunca viu acontecer, mas muita gente continua acreditando que um dia isso vai acontecer. E continua acreditando por quê? Porque, poxa vida, aquele pastor que eu já acompanho há anos, ou às vezes décadas, me falou que vai acontecer. E eu sempre acreditei nele e vou continuar acreditando. E também porque eu, como cidadão conservador, estou falando, obviamente, desse eleitor de cabeça fechada, eu, como cidadão conservador, só vou ler as notícias dos veículos conservadores que só vão dizer as coisas que eu quero ouvir e não necessariamente a verdade. E por aí a gente não consegue furar essa bolha. O governo erra e erra muito na comunicação por não conseguir falar com esse tipo de pessoa, não conseguir entrar nessas bolhas, seja por meio da televisão, seja por meio das redes sociais, seja por meio da publicidade em sites também. O governo precisa fazer chegar a sua mensagem. Nós, influenciadores progressistas, temos uma enorme responsabilidade de transmitir as informações verdadeiras, de passar dados reais para as pessoas saberem o que está acontecendo com o Brasil, trazer fontes oficiais
trazer fonte do IBGE, do Banco Central, do PNAD, que é a pesquisa de amostra domiciliar, da ONU, do Diaba 4, mais fontes oficiais, da própria indústria, das próprias confederações de comércio, das próprias entidades que representam os prestadores de serviço, porque é aí que está a informação verdadeira. E aí, assim, do que adianta você ter se transformado num fã do político, num torcedor do político, se a sua vida vai piorar? Você fica satisfeito assim mesmo, com a sua vida pior, só porque o político que você gosta foi eleito? É isso mesmo que a gente está virando? Onde é que o Brasil vai parar se a gente não mudar esse pensamento? Fica atento a isso, busca as informações oficiais, para de acreditar que só o pastor ou só o grupo de Zap trazem a verdade para você. O mundo lá fora tem uma diversidade imensa de informações. Leia tudo, busque tudo. E você que está no caminho da luz, que já faz isso, tente convencer uma pessoa do lado a fazer o mesmo. Faça isso com seu primo, com seu tio, com a sua empregada, com o seu patrão, com as pessoas próximas, com as pessoas mais humildes, mais necessitadas, ou com as pessoas que têm a mente fechada. A gente precisa furar essa bolha para mostrar para as pessoas que a situação, que a realidade é diferente daquilo que elas acreditam. Os números oficiais mostram que o Brasil está melhor do que estava antes, mas os brasileiros não percebem isso. E enquanto os brasileiros não perceberem isso, a gente corre risco de andar para trás nas próximas eleições que vem aí em 2026. Aliás, já agora, nas eleições de 2024, a gente corre um enorme risco de ter um retrocesso ainda maior, elegendo prefeitos que estão comprometidos com o retrocesso, com o atraso, com os interesses próprios, com o egoísmo, com aquelas pessoas que só pensam em si mesmas e não na sociedade. A gente já corre esse risco agora. A eleição promete que não vai ser nada fácil, que vai trazer resultados preocupantes e muitas vezes até desesperadores, mas a gente precisa reverter isso até 2026. Por quê? A gente precisa voltar ao tempo em que a gente não era fã de político. A gente precisa voltar ao tempo em que a gente elege um político, seja ele qual for, para melhorar a nossa vida. E se ele não melhora, a gente troca. E a gente não fica agradecido ao político, porque o que ele faz não é mais do que obrigação. Vamos tentar furar essa bolha, abraça essa causa comigo, manda esse vídeo para os amigos, manda esse vídeo no grupo da família, cria lá uma discórdia que vai durar 2, 3 dias, mas vai passar, porque família é família, né? Mas vamos divulgar a informação verdadeira, vamos divulgar os fatos oficiais que relacionam o Brasil com a economia que está melhorando, porque é o que está acontecendo de fato. E a gente precisa mostrar para as pessoas que isso está acontecendo, porque tem um monte de gente que está, que nem na caverna de Platão, olhando para o fundo da caverna e não tem coragem de virar e olhar para a luz. E a gente precisa mostrar a luz para essas pessoas. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outro vídeo sobre a política nacional. Um abraço para você e tchau.